O domingo de votação em Goiás, o número de abstenção histórico numa eleição em plena pandemia da Covid-19. Os problemas nas urnas, as dificuldades na apuração. No Jornal Anhanguera desta segunda-feira, 16 de novembro de 2020, você vai ver as entrevistas com os prefeitos eleitos das principais cidades do estado. Maguito Vilela, do MDB, e Vanderlan Cardoso, do PSD, vão disputar o segundo turno das eleições em Goiânia. Anápolis é o único município do interior que vai ter segundo turno. Roberto Naves, do PP, e Antônio Gomide, do PT, estão concorrendo ao cargo de prefeito. Você vai ver também, em menos de 24 horas, 5 mulheres são agredidas em Goianésia e Barro Alto. Emerson Ferreira. Um dos casos foi no município de Barro Alto, outros 4 foram em Goianésia. Em um deles, um homem foi preso por descumprir uma medida protetiva. 4 pessoas são mortas na região sul do estado. Assunto para Bruno Dourado. Pois é, Tiago, o final de semana foi violento aqui no sul do estado. Em um dos casos, um jovem casal, uma moça de 16 anos e um rapaz de 26 anos, ambos com toda uma vida pela frente, acabaram sendo assassinados em Caldas Novas. A gente conta todos os detalhes no J1 de hoje, daqui a pouco. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera. Você viu que hoje a gente chegou mais cedo, né? Agora, 11h48. Nesta edição, a gente vai te mostrar o resultado das eleições nas principais cidades do estado e as entrevistas com os prefeitos eleitos. Além de Goiânia, só Anápolis, no interior, vai ter segundo turno. O dia da votação, os problemas nas urnas e as dificuldades na apuração. Ainda hoje no Jornal Anhanguera. Agora a gente fala de violência contra a mulher. Em Goianésia, no Vale do São Patrício, 5 mulheres foram agredidas no intervalo de 24 horas. O repórter Emerson Ferreira, de Anápolis, tem os detalhes para a gente. Oi, Emerson, boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, um número muito triste, né? 5 casos de violência contra a mulher aí em menos de 24 horas, todos eles registrados na Delegacia Regional de Goianésia. Um dos casos foi no município de Barro Alto. A polícia foi acionada para uma denúncia. Uma mulher disse que estava sendo agredida pelo namorado. Ela foi agredida e jogada no chão. Essa mulher chegou a ser hospitalizada e o agressor foi detido pela polícia. No outro caso, em Goianésia, a polícia também foi acionada por causa de um homem que descumpriu uma medida protetiva, aquela que ele não pode se aproximar da mulher. Esse homem acabou sendo conduzido e durante essa condução até a delegacia, essa mulher também acabou sendo conduzida porque ela tentou bater no homem e acabou sendo algemada nesse caminho. O outro caso vem também de Goianésia. Vizinhos acionaram a polícia após ouvir gritos de socorro. A mulher contou para a polícia que estava sendo agredida pelo ex-companheiro. Eles haviam passado a noite juntos, acabaram bebendo e durante a manhã houve essa discussão que terminou em uma agressão. O agressor acabou sendo conduzido também para a delegacia. No outro caso, a mulher chamou a polícia após ser agredida por socos pelo companheiro. Essa mulher acabou correndo para um mercado perto de casa para pedir socorro. O dono do mercado acionou a polícia. Esse homem foi atrás e também agrediu o dono do estabelecimento. O suspeito tentou fugir, mas foi localizado e acabou sendo preso. E o último caso é uma mulher que contou para a polícia que o marido chegou bêbado em casa e começou a agredir. O suspeito também tentou fugir, mas foi preso. Situação muito triste, viu, Tiago? É aquela história, não ter medo de denunciar, né, Emerson? Obrigado por sua participação, daqui a pouquinho você volta com a gente. Bom trabalho por enquanto. 4 pessoas foram mortas, sendo 3 em Caldas Novas e 1 em Marzagão. Quem tem os detalhes pra gente desse fim de semana violento na região sul do estado é o Bruno Dourado, que fala com a gente ao vivo de Itumbiara. Notícia triste aí, hein, Bruno? Boa tarde.
Pois é, Tiago, boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente nesta segunda-feira aqui no J1. Final de semana foi violento aqui na nossa região. Só para você ter uma ideia, no sul do estado foram 4 homicídios registrados. A gente começa te contando então o primeiro caso em Caldas Novas. Um jovem casal acabou sendo assassinado lá na cidade. Paulo Henrique Gabriel Pereira, de 23 anos, Júlio Rodrigues Silva, de apenas 16 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo dentro de um carro. Tinha uma criança dentro desse veículo, mas ela não chegou a ser atingida. No celular do rapaz assassinado, a polícia encontrou um áudio que levou ao suspeito do crime, que acabou confessando. A arma estava enterrada no quintal da casa dele. Ele disse aos policiais que matou o casal por disputa de tráfico de drogas. Agora a gente conta uma história, um caso lá de Rio Quente, uma adolescente, na verdade, identificada como Alice Cardoso do Nascimento, de 16 anos, foi encontrada morta na GO 507 entre Rio Quente e Marzagão. O dono de uma chácara que mora na região acabou encontrando o corpo. Bom, agora em Rio Quente também, um homem de 43 anos, identificado como Cláudio Oliveira Costa, foi morto a facadas. Ele estava dentro de uma casa, na companhia de uma mulher, quando um homem em uma moto chegou, entrou na residência e acabou esfaqueando esse rapaz. A gente volta a falar então, Tiago, agora de Caldas Novas, porque por lá teve uma tentativa de homicídio. Um casal foi baleado em um posto de combustíveis. O suspeito teria chegado de moto atirando, o homem foi atingido por um tiro na cabeça e a mulher, que estava grávida, acabou levando um tiro no braço e na perna. Um casal que tem passado esse fim de semana violento. A gente perdeu o contato com o Bruno Dourado, falando desse fim de semana violento ali na região sul do estado, mas vocês entenderam então a quantidade de crimes registrados por lá. Não sei se a gente consegue falar com ele agora, mas já quero agradecer porque a gente entendeu, né, compreendeu o recado dele. Valeu, Bruno! Cerca de 500 produtos vindos do Paraguai foram apreendidos na tarde de ontem em Cristalina, na região leste do estado. Segundo a PRF, durante a Operação Eleições 2020, um carro foi abordado na BR-040 com vários produtos sem nota fiscal. 2 homens de 20 e 30 anos disseram que compraram os produtos no Paraguai e venderiam em Brasília. Eram cosméticos, eletrônicos e bebidas. O carro com toda a mercadoria foi levado para a Receita Federal e os suspeitos vão responder por descaminho. Esse domingo, 15 de novembro, foi o dia em memória das vítimas de acidentes de trânsito. E essa é uma das maiores causas de mortes no Brasil. De acordo com um levantamento feito pela Polícia Civil de Goiás, 2020 já é o ano mais violento no trânsito da história de Anápolis. Já são 107 mortes até agora. Era um sábado de outubro. Emanuel Pires, de 16 anos, estava no caminhão que foi atingido por um motorista bêbado em um dos cruzamentos da Avenida Brasil Sul, em Anápolis. O menino estava indo para indicar o caminho da chácara da família aos entregadores de tijolos. Eles não conseguiram chegar ao destino. A única pessoa errada, tecnicamente, humanamente, de qualquer modo que você achar, foi o senhor Cristiano. Cristiano Mamédio da Silva, empresário de 34 anos, apontado como responsável pela morte de Emanuel e também do jovem Eurípides Tomé da Costa, de 26 anos, foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Ele continua preso. A tragédia mais recente do trânsito de Anápolis foi a da motociclista de 24 anos que morreu depois que um motorista bêbado invadiu a contramão na BR-060 e bateu de frente com a jovem de 24 anos. Thaís Martins morreu na hora. Isso não é um acidente, isso é um assassinato. No mesmo dia do acidente de Thaís, a Polícia Civil flagrou 60 motoristas dirigindo bêbados pelas ruas de Anápolis. A Operação Álcool Zero flagrou outros 15 motoristas na mesma situação. 3 deles acabaram presos. Quando o motorista é abordado pela polícia, apresenta qualquer sinal de embriaguez, que são olhos avermelhados, hálito etílico, descoordenação motora, fala arrastada, agressividade, e ele se recusa a soprar o bafômetro, ele vai ser preso em flagrante. É o mesmo procedimento que se ele tivesse soprado e tivesse ultrapassado a tolerância. Michele, Silvia, Gláucia, Gisele e outras mães
se reuniram para, neste dia 15 de novembro, data que marca o Dia Mundial em memória das vítimas em acidentes de trânsito, para lembrar de seus filhos e de todas as vítimas de motoristas bêbados e imprudentes. Alguém fala assim, Gi, eu posso imaginar a sua dor. Eu falo, não, você não pode, nem eu quero que você imagine a minha dor, porque é insuportável, eu não desejo essa dor para ninguém. Forte isso, né? Nós entramos em contato com a defesa de Cristiano Mamédio da Silva, mas não tivemos retorno. Eleições 2020. Em Catalão, o atual prefeito Adib Elias do Podemos foi reeleito com 28.984 votos. Hélder Galdino, do MDB, ficou em segundo, com 14.356 votos. As 3 primeiras horas de votação foram destinadas para os idosos. O seu Adalberto acordou cedo e antes das 7 horas da manhã era o primeiro da fila. Sempre em época de eleição, eu faço questão de vir cedo para mim ficar mais liberado. Ao todo, 71 mil eleitores foram às urnas neste domingo em Catalão. E entre eles estava a dona Luciene, que fez questão de votar, mesmo tendo 77 anos de idade. Eu acho que, enquanto a gente está com as faculdades mentais normais, eu acho que é um dever nosso. É um patriotismo nosso de ser brasileira. E é com muito orgulho que eu sou. O atual prefeito de Catalão, Adib Elias, do Podemos, foi reeleito. Vamos agora, então, ao vivo para Catalão para bater um papo com a Aline Braga, porque ela conversou com o prefeito eleito. Inclusive, ele já teve a agenda hoje, né, Aline? Boa tarde para você. Oi, Tiago, teve sim, viu? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, desde mais cedo, desde hoje, no início da manhã, a agenda do prefeito Adib Elias, o prefeito reeleito, estava cheia. Ele trabalhou já hoje durante a manhã, despachou no gabinete com o secretariado dele e ele também aproveitou para conversar com a nossa equipe. Ele conversou e falou um pouco sobre o próximo mandato, os principais desafios, e ele também disse que pode fazer algumas mudanças nos nomes dos secretariados, viu, dos secretários que ajudam a compor a equipe de governo. Mas ele não identificou, ele não divulgou quais são esses nomes. Vamos ouvir um pouquinho da entrevista do prefeito reeleito aqui de Catalão. Eu tenho um secretariado que eu posso dizer exemplar, que me ajudou muito nesses últimos 4 anos. A prefeitura não teve uma denúncia, não teve escândalo, não teve polícia, nunca saiu nas páginas policiais de Goiás. E eu tenho um secretariado que eu reputo de primeira qualidade. Mas, claro, nós vamos pensar, eu estou pensando na mudança, na reconstrução de uma ou 2 secretarias da prefeitura. Eu estou querendo ativar, por exemplo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que Brasília tem muito dinheiro para isso, nós estamos querendo ativar essa secretaria. Poucas mudanças acontecerão. Tá, então, a fala do prefeito reeleito aqui em Catalão, Adib Elias, Tiago, e a gente vai aproveitar e falar, então, o nome de alguns prefeitos eleitos aqui na região sudeste do estado. Em Pires do Rio, Delcida Tomazini, Ipameri, Janinho Pacheco. 3 Ranchos teve reeleição, Hugo de Leon ganhou por lá. Campo Alegre também reeleição, Zé Antônio foi eleito. Davinópolis, uma coisa bastante curiosa, em Davinópolis havia apenas um candidato e ele foi reeleito, prefeito Diogo. Ele teve 74% dos votos. Anhanguera, o menor colégio eleitoral do estado, deu Marcelo Paiva com 59% dos votos. E outra curiosidade aqui na região sudeste do estado aconteceu em Santa Cruz. Lá havia 2 candidatos e sabe qual foi a diferença entre eles? Apenas 2 votos. Ângelo da Paz, do Democrata, ganhou com 1.353 votos. Perdeu o atual prefeito, doutor Matheus, do Cidadania, 1.351 votos. Diferença de apenas 2 votos, hein, Tiago? Eu volto com você no estúdio. Já pensou, Aline? Obrigado por sua participação. A Aline que trabalhou ontem pra caramba, só parou depois da meia-noite. Todo mundo aqui trabalhando com prazer para informar o pessoal de casa. Obrigado por sua participação, Aline.
E ainda hoje a gente volta a falar das eleições 2020 em outras cidades de Goiás. Eu no J1, de Porangatu, vem a participação de agora. A Esther e a Sofia, lindas e toda combinadinha ali, uma com a outra. Bom demais, o puro charme. Valeu, meninas. A Carol de Caldas Novas mandou a foto do marido, o Luiz. Ele fez aniversário na semana passada e a foto é para homenagear o maridão. Parabéns, Luiz. Fez moral aí com o marido, hein? Boa. Agora, esse casal da foto é a Aparecida e o Vicente. Eles são de Centralina, Minas Gerais, e estão sempre ligadinhos no Jornal Anhanguera. Olha só que honra, valeu! Olha essa foto minha e do Luiz Carlos. Ele é de Águas Lindas, de Goiás, e está marcando presença aqui no Jornal Anhanguera. Valeu, Luiz, eu amei o registro, viu? E tem fotinha também da Luísa. Ela é de Anápolis e está aqui com a gente no J1, a meninada em peso, assistindo ao Jornal Anhanguera. Sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. E você, está comigo aqui no Jornal Anhanguera desta segundona? Tem um monte de abraço. Tiago, te desejo tudo isso e muito mais. Você é uma pessoa especial, protegida por Deus. Rinaldo de Itumbiara, peço abraço para todos os meus amigos e em especial para minha querida comadre, a Preta. Beijos no seu coração. Ô amigo, obrigado, viu? Tiago, boa tarde. Rinaldo de Itumbiara, ele pede um abraço então, tá aqui o recado. Estou ligado no J1, manda um alô para mim. Sou Emival Moreira, do Jardim Progresso. Ei, valeu, abraço. Boa tarde, Tiago. Boa semana. Simone Crispim e Ana Vitória. Estamos na Santa Rita, em Valparaíso. Abraço, amigos. Oi, Tiago. Boa tarde. É a sua admiradora Cida. Estou aqui te assistindo. Manda um abraço para mim. Ei, Cida, abraço para você, viu? Os meninos cinegrafistas ficam rindo que eu mando um abraço com um tchau, é isso? É que não dá para apertar agora, né? Abraço para o pessoal. Boa tarde, que é o Carlos Ater. Manda um abraço para nós aqui em Ipameri, Goiás. Abraço para todo mundo. Abraço. Vamos para o intervalinho comercial, agora 12:03. A seguir, final de semana com acidentes graves em Anápolis e em algumas cidades da região norte. 3 pessoas morreram. E de Anápolis vem essa turma de agora para me ajudar a chamar o intervalo. Luiz Guilherme, Ana Lívia, Isabela e Alice.